Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu vou falar de um dos personagens mais importantes da franquia Sexta-feira 13. Ele é um personagem muito legal, enfrentou o Jason pelo menos 2 vezes e também enfrentou um psicopata que fingia ser o Jason. Então vamos lá! Então, gente, eu tô falando de ninguém menos que Tommy Jarvis. O Tommy foi interpretado por 3 atores diferentes. O primeiro foi Corey Feldman, em Sexta-feira 13, parte 4, do capítulo final. O segundo foi John Shepherd, em Sexta-feira 13, parte 5, O Novo Começo. E o último foi Tom Matthews, em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Então, Tommy Jarvis é um garoto de 12 anos que gosta ali de coisas assustadoras, né? Ele coleciona máscaras, ele cria as máscaras dele, faz recortes de notícias de jornais, em assuntos misteriosos. E ele também tem umas coleções de HQ, videogame. Ele vive junto com a mãe, Tracy Jarvis, e com a irmã, Trish Jarvis. O pai do Tommy vive no México com uma mulher chamada Sally. Mas ninguém sabe dizer exatamente quem é Sally, se é uma irmã do Tommy ou se é a mulher do pai do Tommy. Então fica em aberto aí para a interpretação de vocês. Mas continuando, Tommy vive nos arredores de Crystal Lake, mas a vida dele muda completamente quando num belo dia, ou melhor, noite, Jason ataca não só ele, a irmã e a mãe, como um grupo de vizinhos que tinha ido para a casa ao lado para poder se divertir. E nesse massacre morre todo mundo, exceto Trish e Tommy. Então o que acontece? Depois desse massacre, né, Tommy é levado para o hospital e lá ele é entrevistado a priori pela detetive Nicole Webb. A Nicole tenta acalmar ele, né, que ainda está um pouco nervoso, e tenta entender por que ele cortou o cabelo para ficar daquele jeito, se ele tem alguma ideia quem possa ser o assassino, se aquele assassino já estava rondando a residência antes do massacre. É aí que entra outros 2 personagens, Alex Rigo e Lauren Maurino. Alex tenta descobrir quem é o assassino que matou todas aquelas pessoas. Por mais que o Tommy viva dizendo que é o Jason, insista em vários momentos que é o Jason, Alex não acredita. A doutora Maurino diz que ela vai cuidar do Tommy porque ele sofreu um trauma muito grande, então ela vai ajudar ele a se recuperar desse trauma. Enquanto está acontecendo a conversa ali, o Tommy a todo momento fica perguntando onde é que está a mãe dele e o cachorro Gordon. É aí que o Alex fala pro Tommy que a sua mãe foi assassinada pelo assassino. Então, Lauren pede para os 2 detetives saírem. Ela fica ali com o Tommy e os 2 começam a criar um vínculo. Tommy explica que ele cortou o cabelo, né, para ficar parecido com o Jason, para ele poder criar uma relação e ao mesmo tempo uma distração para dar tempo da Trish fugir ou se proteger de alguma forma ali. E funcionou, não é verdade? Mas sim, continuando, no dia seguinte, os detetives chegam de novo para entrevistar Tommy e eles levam o cachorro Gordon. Então o Tommy fica muito feliz porque o cachorro tá bem e tal. Ele já visitou a Trish, que também tá bem e tudo. E aí as coisas seguem naturalmente. Um ano depois do massacre, Lauren continua tendo sessões com Tommy. E Lauren começa a perceber que o Tommy tá se tornando uma pessoa um pouco violenta, porque ele tá brigando com outras crianças da clínica em que ele frequenta. Então ela decide transferir ele para uma clínica em Weston, em Springfield, que é longe de Crystal Lake. Para quem não sabe, Springfield é a cidade em que Fred Krueger ataca, mais precisamente na Rua Elm, em Springfield. Então Tommy vai pra lá, tranquilo, ele não pode levar o cachorro, a doutora diz que o cachorro tem que ficar, e era um passo muito importante para o tratamento do Tommy,
porque agora que a Trish estava indo para a universidade, ia ser muito difícil dele ficar com ela naquele momento. Então o Tommy aceita, né? Vai para a clínica e com isso se passaram 7 anos. Tommy se tornou uma pessoa briguenta, ele foi expulso de várias clínicas, entre elas, além de Wisten, Smith Grove e Glen Echo. Smith Grove é uma referência a Halloween, porque é a clínica em que Michael Myers estava internado, então tá aqui uma curiosidade. E a Lauren percebe que o tratamento não tá fazendo muito efeito, porque o Tommy tá muito estável e continua brigando. Então ela pergunta por que o Tommy tá brigando tanto, por que ele tá querendo ser expulso de tantas clínicas. É aí que Tommy fala que ele ainda vê o Jason. E não só vê o Jason, como tem piorado. Antes era só nos sonhos, agora ele consegue ver o Jason quando tá acordado. Isso assusta muito ele. Então ele acha que ficar mudando de clínica vai fazer isso parar. Então aí Lauren resolve numa última tentativa fazer algo bem inusitado. Durante todo esse tempo ela estava tentando manter ele o mais longe possível de Crystal Lake. Agora ela ia transferir ele para uma clínica chamada Hurgen, que é perto de Crystal Lake. Então ela ia levar ele para o mais perto de Crystal Lake possível, porque aí ele ia ver com os próprios olhos que Jason está morto e que o que ele vê é apenas fruto da imaginação dele. Ali sem opção nenhuma, porque senão o Estado ia assumir controle dele e ele ia ser internado para sempre, o Tommy aceita. Passado isso, Lauren recebe a visita de Alex Regal e Nicole Webb, e eles começam a falar de um acidente, de um assassinato que teve numa clínica em Pinehurst. Aí eles falam que um homem chamado Victor atacou outro interno chamado Joey a machadadas na frente de outras pessoas. A priori a Lauren fica chocada ali, né? Porque, gente, como assim? Ele levou uma machadada e morreu na frente de todo mundo e tal. Mas ela não entende por que os detetives foram lá com ela. É aí que os detetives falam que o Tommy tinha sido transferido para Pinehurst um pouco antes desse assassinato. Então eles começam a achar que pelo fato do Tommy estar falando da volta de Jason, por colocar coisas na cabeça das outras pessoas com relação ao Jason, ou algumas pessoas assumem a identidade dele e matam. Então eles estão culpando o Tommy pela morte do Joey. Lauren ao mesmo tempo se sente um pouco ofendida, ela não quer ouvir nada disso porque ela acha que é besteira, e ela sai da sala deixando apenas os detetives ali. A Nicole até tenta acreditar um pouco na versão do Tommy, mas o Alex é um personagem muito chato, ele é irritante e ele tá crente que Jason morreu afogado lá nos anos 50 e que os assassinos que fizeram todos esses massacres foi apenas um imitador. Então é isso. Enfim, acontece então todo o massacre que vemos em Sexta-feira 13, parte 5, né? Onde morrem um total de 22 pessoas e 3 sobrevivem. A Pam, o Reed e o Tommy. É aí que os detetives Nicole e Alex vão falar com o Tommy outra vez. E eles falam que o assassino era Roy Burns, que estava se vingando pela morte do filho Joey. E que ele usou apenas a lenda do Jason para poder fazer os massacres. Até aí tudo bem, mas o Tommy não entende por que os detetives foram falar com ele, já que o assassino tinha sido revelado. Mas o Alex confronta o Tommy e diz que a culpa de tudo isso é o Tommy, que fica falando do Jason o tempo todo. E aí tem uma exaltação, né, entre o Tommy e o Alex, os dois discutem bastante. É quando a Lauren chega e pede para os dois detetives saírem do quarto. Os dois obedecem e ela tem uma conversa franca com o Tommy. Ela fala que a situação tá feia e que ela fica pensando muito em tudo que tem acontecido. E então é quando o Tommy diz que ele acha que a situação tá piorando para ele. Porque agora, além dele ver o Jason, ele tá sonhando que ele é o Jason. Inclusive, a cena que a gente vê no final de Sexta-feira 13, parte 5, dele matando a Pam, é apenas um sonho, um pesadelo. E aí ele fica desesperado com essa situação. Aí a doutora Lauren
vendo que está ocorrendo ali uma regressão no tratamento, ela pede para que Tommy comece a fazer terapias em grupo. Então Tommy aceita. 2 meses depois, Lauren vai visitar Tommy outra vez e o Tommy fala que ele fez um amigo na sessão em grupo. Esse amigo é Allen. E aí, no meio da conversa do vai e vem, né, o Tommy fala que o corpo do Jason foi cremado, que foi isso que o Alex Rigo contou pra ele. Mas o Allen nega tudo, diz que o corpo do Jason não foi cremado, que o corpo dele está enterrado no cemitério e que ele sabe onde está o túmulo do Jason. Então o Tommy começa a suspeitar de uma conspiração da polícia, dos detetives, para poderem ocultar a verdade de que o Jason é responsável pelos massacres que ocorreram lá quando ele tinha 12 anos. Então, nessa visita que Lauren faz, o Tommy chega com ela e fala que ele sabe o que tem que fazer. E é aí, gente, que acontece o massacre de Sexta-feira 13, parte 6, que, como vocês sabem, Allen junto com o Tommy vão no cemitério, desenterram o Jason e ele acaba voltando à vida. Então, após esse massacre todo que ocorre, né, o Tommy está um pouco mais aliviado, digamos assim, porque tem muitas testemunhas. Tem o deputado Rick, que estava preso na cadeia quando o Tommy tentou fugir, com a ajuda de Megan, prendeu ele. Tem as crianças que estavam no acampamento e tem a própria Megan, que é a filha do xerife que foi assassinado. Então todos eles viram o assassino e sabem informar quem realmente era a pessoa que estava provocando todas essas mortes. Então Lauren vai lá falar com o Tommy e ele diz, olha, tem essa testemunha, tem essas testemunhas, dessas testemunhas. E a Lauren rebate, olha Tommy, todos eles viram o assassino usando uma máscara, mas nenhum deles soube dizer que aquela pessoa era o Jason Voorhees. Então podia ser qualquer pessoa fantasiada com aquela máscara. Isso não prova nada. Aí o Tommy irritado fala, o corpo do Jason tá lá no fundo do lago, é só ir lá que tá lá ainda. Aí Lauren rebate mais uma vez. Ela diz, mergulhadores foram no lago e não encontraram corpo nenhum. Aí o Tommy fala, isso é impossível, o corpo dele tá lá, não vem mentir pra mim assim. Aí que ele começa a suspeitar de que Lauren tá envolvida nessa conspiração de ocultar a verdade. Então no momento ali de nervosismo, de fúria, de raiva e de medo, Tommy pega algum objeto com lâmpada, um abajur, uma luminária e bate na Lauren. E no meio disso ele acaba fugindo. Então, em algum momento que ele tá solto, ele grava um áudio falando de toda a história, que foi Jason que matou a mãe dele quando ele era pequeno, que foi ele que provocou esse massacre agora, que matou todos esses monitores que estavam no acampamento Forest Green, e que as autoridades estão tentando ocultar essa ideia, estão tentando mentir, e ele sabe da verdade e por isso ele acha que vai ficar preso para sempre, e é isso. Aí a gente escuta barulho de ambulância, né? E o Tommy é preso. Mais tarde, o Tommy faz outro áudio falando que ele ouviu falar de um massacre no cruzeiro. Pra quem não sabe, é os eventos de Sexta-feira 13, parte 8. E que ele tentou ir atrás de uma das testemunhas do massacre da parte 6, que era o policial Rick. O Rick tinha se mudado de cidade, tinha filhos, família e tal. Mas quando o Tommy foi falar com ele, o Rick foi assassinado por um bandido. Então o Tommy achou aquilo muito oportuno. Uma das poucas pessoas que podiam dizer que Jason realmente existe foi assassinada. Mas aí é descoberto que o Tommy está dentro de uma clínica psiquiátrica, sendo monitorado por Lauren, que tinha mandado alguns enfermeiros fazerem ele dormir à força. Então o Tommy estava muito lunático nesse momento, estava louco, gritando que Jason existe, mas ninguém estava acreditando. Essa história que eu contei aqui, ela é narrada, na verdade, nos games, Friday the 13th, The Game. E é legal porque ela junta toda a história do Tommy. Mas também tem um ponto a mais. Existe uma ideia de que após os eventos, em algum momento, em mais de 30 anos preso, Tommy conseguiu se recuperar um pouco e conseguiu, digamos, uma custódia assistida. Ele conseguia sair da clínica, mas sendo monitorado todo o tempo por alguém.
É aí que o Tommy consegue o trabalho de motorista de ambulância. E é aí que vemos ele em Neve High Carone, resgatando um andarilho que estava perdido ali por Crystal Lake, sendo perseguido por Jason. Então o Tommy, depois de muito tempo preso, enclausulado, ele acabou saindo e tentando se reabilitar. E apesar dele estar curado, ele nunca esqueceu o Jason e nunca concordou com a ideia de que o Jason não existe. E também em outras mídias, como na HQ Fred vs Jason vs Ash, os Guerreiros dos Pesadelos, é revelado que o Tommy é transferido para uma clínica onde está cheia de sobreviventes, tanto de Sexta-feira 13 quanto do A Hora do Pesadelo. Então, nesse momento, o Tommy consegue decapitar o Jason e o Ash nomeia o Tommy como o líder do mestre dos Guerreiros dos Pesadelos. Essa é uma versão dos quadrinhos, mas nos filmes mesmo, até o que é mostrado é que o Tommy se tornou motorista de ambulância. Então, gente, é isso que tem pra falar do Tommy Jarvis. Ele é um personagem muito grande, complexo, que tem uma história muito legal. Espero que ele apareça em um futuro, Sexta-feira 13. E espero que tenham gostado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui. Dê a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!